Saudações, torcedores tricolores! Sejam muito bem-vindos ao canal Fluminense em Foco. Hoje temos uma bomba que vai sacudir os bastidores do nosso amado Fluminense. Marcelo, nosso ídolo, revelou um segredo que esteve guardado por mais de 20 anos dentro da diretoria do clube. É isso mesmo que você ouviu. Uma revelação que promete mudar tudo o que sabemos sobre a história do Fluminense e seu funcionamento. Então, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e preparar-se para uma viagem emocionante pelo universo tricolor. Para contextualizar essa revelação explosiva, precisamos retroceder um pouco na linha do tempo. Marcelo, que recentemente retornou ao Fluminense, é mais do que um jogador, ele é um símbolo de uma era de sucesso e glórias. Sua trajetória no clube começou há muitos anos, e desde então, ele conquistou os corações dos torcedores. A questão que pulsa agora em nossos corações, o que exatamente ele revelou que pode abalar os pilares da diretoria? O que estava oculto por tanto tempo? E como isso impacta o presente e o futuro do Fluminense? O segredo exposto por Marcelo diz respeito a um pacto, um acordo feito há mais de 2 décadas entre a diretoria e alguns jogadores-chave do clube. Segundo ele, esse acordo influenciou diretamente a forma como as decisões são tomadas dentro do Fluminense, criando uma rede de interesses que, até agora, permanecia nas sombras. Uma verdadeira bomba que pode modificar a leitura que fazemos da história do Fluminense. Imaginem só a cena, as luzes do Maracanã acesas, a torcida gritante, e em meio a isso tudo, um jogador que sempre foi amado e respeitado por todos nós, decide abrir o jogo sobre algo que ficou nas sombras por tanto tempo. O impacto disso não é apenas sobre os fatos em si, mas também sobre a emoção que desencadeia em cada um de nós, torcedores apaixonados. A revelação traz à tona questões de confiança, lealdade e o verdadeiro espírito tricolor que deve reger o Fluminense. E é nesse contexto que vamos explorar os ângulos táticos, mercadológicos e históricos dessa situação. Agora, o que podemos esperar dessa revelação? Quais mudanças ela pode trazer para o elenco, para as competições que estamos disputando e, acima de tudo, para a relação entre a diretoria e a torcida? A partir daqui, vamos nos aprofundar em cada um desses aspectos, explorando o impacto potencial dessa bomba que Marcelo lançou. À medida que avançamos, não se esqueçam de refletir e comentar o que vocês acham de tudo isso. A diretoria deve ser transparente? O que essa revelação significa para a nossa torcida? Vamos juntos desvendar esse mistério. Como a revelação de Marcelo pode alterar a dinâmica do elenco e do time? Visualiza essa cena, a equipe do Fluminense, treinando sob o sol radiante do Rio de Janeiro, com a energia vibrante dos jogadores em campo, mas agora com uma nova camada de tensão e expectativa. A revelação feita por Marcelo não é algo que meramente afeta o ambiente fora das 4 linhas, suas consequências podem reverberar diretamente na dinâmica do elenco e na forma como o time se apresenta em campo. Após a exposição do segredo da diretoria, surgem uma série de questionamentos sobre como isso pode influenciar a mentalidade dos jogadores. Será que eles se sentirão mais motivados a lutar por um clube mais transparente, ou isso poderá gerar desconfiança e divisão interna? É um ponto crucial a ser considerado, pois já vimos situações em que um clima pesado resultou em baixas performances e desentendimentos. A química entre os jogadores é fundamental para o sucesso de uma equipe, e agora, com um segredo tão profundo exposto, isso se torna ainda mais relevante. Marcelo, ao fazer essa revelação, nos dá uma janela para o que muitos jogadores podem estar sentindo. A confiança entre os atletas e a diretoria é uma questão delicada. Se os jogadores sentem que a gestão do clube não foi completamente honesta com eles, isso pode erodir a moral da equipe. Por outro lado, se a resposta da diretoria for a de promover um ambiente mais aberto e colaborativo, podemos ver um renascimento da confiança e da união no grupo. A forma como o treinador lida com essa situação será crucial. Um técnico que consegue administrar crises e transformar desconfianças em motivação tem um papel vital na trajetória do time. Ele deve ser o elo que une os jogadores e a diretoria, permitindo que todos se sintam parte de um projeto maior. O que Marcelo revelou pode servir como um ponto de partida para uma nova conversa sobre o futuro do clube, onde todos os envolvidos, dos jogadores à torcida, são ouvidos e respeitados. Além disso,
a revelação pode impactar diretamente a forma como o time se organiza em campo. Jogadores que antes se sentiam inseguros podem passar a se expressar mais, trazendo suas opiniões e sugestões para o treinador. Isso pode resultar em um estilo de jogo mais dinâmico e colaborativo, onde todos se sentem parte do processo. Imagine um meio-campo mais criativo, onde os jogadores não hesitam em trocar passes e se movimentar, sabendo que tem o respaldo da diretoria e do técnico. E não podemos esquecer do peso da torcida. Uma torcida engajada, que se sente parte do processo, pode ser a força motriz que impulsiona o time a alcançar novos patamares. A energia que vem das arquibancadas pode ser sentida em campo, e se os jogadores perceberem que a torcida está ao seu lado, isso pode elevar ainda mais a performance da equipe. Por outro lado, se a revelação gerar um clima de desconfiança, isso pode resultar em uma queda de rendimento. Jogadores que não se sentem valorizados ou respeitados podem entrar em um ciclo de desmotivação, afetando diretamente a performance nas competições. Já vimos isso acontecer em outros clubes, e a história nos ensina que a harmonia entre elenco e diretoria é fundamental para o sucesso. E assim, a pergunta que fica é: como você, torcedor, acredita que essa revelação pode impactar a equipe em campo? Será que estamos prestes a ver uma transformação positiva? Ou isso poderia ser um sinal de um período turbulento? Comente abaixo e deixe sua opinião. O impacto da revelação nas relações da diretoria com jogadores e torcida. Agora, vamos mergulhar nas consequências que a revelação de Marcelo traz para as relações entre a diretoria e todos os envolvidos no Fluminense. Essa conexão é essencial para o bom funcionamento do clube. A relação entre jogadores, diretoria e torcida é como uma engrenagem. Se não estiver bem lubrificada, pode travar e prejudicar o desempenho do time. Marcelo, ao expor um segredo guardado por tanto tempo, não apenas ilumina questões que estavam nas sombras, mas também pressiona a diretoria a agir. A grande pergunta é: como eles vão responder? A diretoria terá a chance de se abrir para um diálogo mais transparente com os jogadores e a torcida. Se não souber aproveitar essa oportunidade, pode enfrentar um período turbulento, onde a confiança será colocada à prova. A torcida, como todos sabemos, é o coração pulsante do Fluminense. São os torcedores que lotam o Maracanã, que vibram com cada gol e que também se decepcionam quando as coisas não vão bem. A revelação de Marcelo toca em uma ferida que muitos torcedores já sentiam: a falta de transparência nas decisões da diretoria. Agora, a torcida não vai ficar calada. Eles querem respostas. Exigem um clube que escute e leve em consideração suas opiniões. Um exemplo claro dessa dinâmica é a relação entre os jogadores e a diretoria. Se a comunicação falhar, podemos ver uma divisão crescente entre o elenco e a gestão. Jogadores que se sentem desvalorizados ou ignorados podem começar a questionar seu futuro no clube. Um caso emblemático é o de um jogador que, após uma série de desentendimentos com a diretoria, decidiu buscar novos ares, deixando um vazio no elenco e gerando desconfiança entre os companheiros. A consequência disso pode ser desastrosa: uma equipe desmotivada e um desempenho abaixo do esperado em campo. Por outro lado, se a diretoria decidir abrir suas portas e se tornar mais acessível, podemos ver uma transformação positiva. Um exemplo disso foi quando a diretoria se reuniu com os jogadores após uma crise, promovendo um ambiente onde todos se sentiram parte do projeto. Essa atitude não só melhorou a relação, mas também refletiu diretamente no desempenho em campo, com a equipe mostrando uma união e garra renovadas. E a torcida, o que espera ver a partir de agora? É hora de a diretoria mostrar que está disposta a mudar e construir um caminho mais coeso com todos os envolvidos. A pressão popular pode ser um fator decisivo. Se a torcida se mobilizar, isso pode transformar o ambiente dentro do clube, forçando a diretoria a agir de forma mais responsável e transparente. A pergunta que fica é: você, torcedor, acredita que a diretoria será capaz de responder a essa demanda e reconstruir a confiança com jogadores e torcida? Quais ações você esperaria ver nos próximos dias? Deixe sua resposta nos comentários. A repercussão da revelação de 20 anos e seu reflexo na história do Fluminense. Agora, vamos mergulhar na parte histórica dessa revelação, que não é apenas um evento isolado, mas sim um marco que pode reescrever a narrativa do Fluminense.
O que Marcelo trouxe à tona não é apenas um segredo que estava guardado, mas uma peça fundamental da história do clube que, ao ser revelada, pode mudar nossa compreensão sobre o passado e o futuro do Fluminense. Por mais de 20 anos, essa informação ficou oculta, como uma sombra que pairava sobre os corredores da diretoria. O que isso significa para o legado do Fluminense? Como essa revelação se conecta com outras decisões e ações que moldaram a trajetória do nosso amado clube? É hora de refletirmos sobre como a história do Fluminense foi afetada por esse pacto e quais desdobramentos isso pode ter nos próximos anos. Quando olhamos para o passado do Fluminense, encontramos episódios de grande paixão e drama que definiram a identidade tricolor. A conquista de títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, sempre foi acompanhada de um fervor que uniu a torcida. Contudo, quantas dessas vitórias foram ofuscadas por decisões que, na penumbra, não refletiam a transparência que a torcida merecia? A revelação de Marcelo não é apenas uma crítica ao passado, é também um chamado à ação para que o futuro do Fluminense seja construído com mais honestidade e participação. Um exemplo marcante é a época em que o clube enfrentou dificuldades financeiras e administrativas, levando a uma série de rebaixamentos e crises. A falta de comunicação clara entre a diretoria e a torcida gerou desconfiança e descontentamento. Agora, com essa nova revelação, podemos entender melhor como esses períodos de turbulência foram influenciados por decisões tomadas em segredo. Essa nova luz sobre o passado pode ajudar a curar feridas e a unir a torcida em torno de um objetivo comum, um Fluminense mais transparente e forte. Esse momento pode ser visto como um divisor de águas na história do clube. Os torcedores têm o direito de saber como suas emoções e investimentos afetaram a gestão e as decisões tomadas ao longo dos anos. A ausência de informações claras pode levar a mágoas e ressentimentos que ecoarão por gerações. Portanto, a transparência não é apenas uma questão administrativa, é uma necessidade emocional para todos que amam o Fluminense. Outro ponto a ser considerado é a maneira como essa revelação pode inspirar uma nova era de participação e engajamento da torcida. O Fluminense já teve épocas em que a torcida se uniu para fazer sua voz ser ouvida, como nas campanhas de arrecadação e apoio ao clube em momentos difíceis. A partir desta revelação, poderemos novamente ver uma mobilização do torcedor em busca de um clube mais democrático e aberto. Isso poderia resultar em uma nova era de conquistas, onde todos se sintam parte de uma grande família. E agora fica a pergunta: você acredita que essa revelação pode ser o começo de uma nova era na história do Fluminense? Quais mudanças você espera ver na relação entre a torcida e a diretoria? Deixe sua opinião nos comentários. Capítulo 5. A integração de todos os ângulos e as perspectivas futuras do Fluminense. Chegamos ao nosso último capítulo, onde vamos integrar todos os ângulos que exploramos até agora e refletir sobre o futuro do Fluminense após essa reveladora situação. O que Marcelo trouxe à tona não é apenas um evento isolado, ele é um catalisador que pode transformar todo o ambiente do clube, desde a relação com os jogadores até a interação com a torcida e a forma como a diretoria se posiciona. A mudança não será imediata, mas é um momento crucial. A diretoria do Fluminense precisa trabalhar arduamente para reconstruir a confiança que foi abalada com essa revelação. A transparência será a palavra-chave daqui para frente. Os torcedores exigem um compromisso claro de que suas vozes serão ouvidas e respeitadas. A pressão popular pode ser um motor poderoso para que as mudanças aconteçam de forma genuína. Por outro lado, essa situação também é uma oportunidade. O Fluminense possui uma torcida apaixonada e engajada, e essa pode ser a chance de estabelecer uma nova relação, mais próxima e colaborativa, entre a diretoria e o público. A participação da torcida nas decisões do clube pode ser um fator determinante para um futuro mais promissor. Com a revelação de Marcelo, podemos vislumbrar um aumento no engajamento da torcida, com iniciativas que envolvam a comunidade e promovam eventos que unam todos os amantes do Fluminense. E claro, o impacto dessa nova dinâmica em campo não pode ser subestimado. Se os jogadores se sentirem valorizados e parte de um projeto transparente, isso certamente refletirá em suas atuações. A química entre elenco e torcida é fundamental. Se conseguirmos restaurar essa relação, teremos a chance de ver o Fluminense brilhar novamente nos gramados. As expectativas para a próxima temporada são imensas, e a esperança de voltar a conquistar títulos é palpável.
Além disso, a revelação de Marcelo pode inspirar uma nova era de liderança no clube. Jogadores e comissão técnica devem se unir em torno de um objetivo comum, e a torcida, como sempre, será o combustível dessa jornada. A história do Fluminense é rica em conquistas, e agora, mais do que nunca, temos a chance de reescrevê-la, com um enredo que prioriza a transparência e a união. Para encerrar, deixo uma pergunta reflexiva. Você está pronto para abraçar esse novo capítulo na história do Fluminense? Quais passos você acredita que são necessários para que o clube possa se reerguer e voltar a ser uma potência no futebol brasileiro? Deixe sua resposta nos comentários e não se esqueça de acompanhar nosso canal, porque a história do Fluminense continua a ser escrita, e queremos que você faça parte disso. Muito obrigado por acompanhar até aqui, e não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar suas opiniões. Até a próxima!